Olá! Hoje o Nada Trivial tá bem assim, nada trivial mesmo, né? Porque eu tô presa aqui no trânsito, ó, dá só uma olhada nessa Avenida Santa Amaro, certo? Então, para que vocês não fiquem sem o Neurociência na Veia de hoje, vai ter que ser assim mais ou menos, tá bom? E o tema, quem sabe, tenha tudo a ver com isso aqui. Será que existe um cérebro trino? Porque se eu vou falar uma coisa pra você, se eu deixasse o meu agora agir, eu largava esse carro aqui no meio do caminho e ia a pé, né? Porque eu tô a menos de 600 metros do meu destino, né? Olha cá, 460 metros, não, tem que filmar, porque não tem acordo um negócio desse. Faltam 9 minutos, 8 minutos. Então vai dar tempo de eu falar tudo que eu quiser de cérebro trino aqui, não vou chegar, tá bom? Então vem comigo. E para começar, não é cérebro trino, tá? Se você quiser falar sobre esse tema, você precisa falar encéfalo trino. E sim, existe, mas não do lugar que você gostaria que ele existisse. Eu já falei disso outras vezes e vale a pena a gente destacar onde é que tá, quem sabe, o joguinho dos 7 erros dessa história. Por quê? Em geral, as pessoas pegam esse conceito de cérebro trino, ou encéfalo trino, ou complexo trino, por quê? Porque o Paul MacLean, que é um grande, ou foi um grande neurologista, neurofisiologista, né, desse nosso século, num dado momento, com base em tudo que estava sendo discutido sobre a localização das funções no cérebro, né? Então, sempre tinha uma dúvida importante sobre se as áreas localizadas, as diferentes localidades do cérebro, estavam fazendo funções específicas, ou se era o cérebro como um todo que fazia tudo. Estava nesse lugar, nessa disputa. O que o Paul MacLean conseguiu trazer para cima da mesa? Com base fundamentalmente em estudos muito importantes que ele fez sobre evolução cerebral e comparação de cérebros nas diferentes espécies animais, né? O que ele percebeu? Que existia uma dinâmica de áreas, de níveis hierárquicos, vamos dizer assim, de processamento de informação. E que alguns dessas estruturas se repetiam no cérebro de outros animais, ou no encéfalo de outros animais. Por que eu estou insistindo nessa coisa de encéfalo e não cérebro? Porque cérebro é uma parte, um pedaço do encéfalo, e que são as partes mais elaboradas do encéfalo. E o encéfalo é o todo, né? Então, quando a gente quer falar do todo que está dentro da nossa caixa, nossa calota craniana, a gente tem que falar cérebro. A gente tem que falar encéfalo, né? E aí, o que o Paul MacLean debateu, né? Justamente que existiam 3 níveis evolutivos em que sistemas teriam se desenvolvido em diferentes perspectivas de complexidade. Então, existiria um nível mais simples, chamado de complexo reptiliano, que teria regiões e partes que envolvem respostas mais reativas, né? Vai balançar um pouquinho aí que tem um buraquinho aqui, mas não tem importância. Então, essa parte do encéfalo reptiliano seria uma parte mais reativa, aonde os estímulos chegam e são geradas respostas. E essas respostas têm o objetivo fundamental de fazer com que o indivíduo consiga performar no seu ambiente respostas adaptativas, mas ainda de forma muito reativa. Um segundo nível de processamento, que é o cérebro emocional, aonde você já teria a dimensão de algumas funções de predição, de antecipação, e essa antecipação estaria baseada nas construções emocionais. E um terceiro nível, que é o neocórtex, e que não é só exclusivo do ser humano, mas na época ele falava muito que isso era uma exclusividade humana, na qual nós construímos nossas descrições, definições sobre o mundo e usamos essas definições para melhorar nossa capacidade preditiva. Então, esse é o conjunto evolutivo do cérebro. Regiões reativas, bateu, levou. Regiões emocionais, que constroem repertório com base nas experiências do indivíduo no meio que ele está ocupando. E respostas que têm a ver com construções mais racionais, mais discriminativas, mais semânticas, mais associadas à linguagem, que seria no terceiro nível. Obviamente, gente, isso diante da complexidade cerebral é uma espécie de tentativa de simplificar para que a gente possa se aproximar, né, dessa complexidade. E ela foi muito valiosa na época em que o Paul MacLean fez esse desenho, porque naquele momento a gente estava muito engatinhando em cima de uma perspectiva muito conectada com a ideia de
eu investigo as áreas cerebrais, né? Vai mexer um pouquinho aí, não tem importância. Eu investigo as áreas cerebrais que fariam funções específicas, né? E busco essas funções específicas dentro dessas áreas. E aí, esse modelo foi ficando pobre, porque aos poucos foi ficando claro que ele não atendia a todas as necessidades do sistema, né? Que ele atendia de forma limitada aquilo que a gente estava investigando em relação à estrutura e função. E aí o Paul MacLean faz essa leitura, que é uma leitura encantadora, uma leitura muito boa e que nos puxa para interpretar outras coisas e para aumentar a complexidade da nossa compreensão. O problema é que muita gente não sabe que isso, para nós na neurociência, tem apenas um valor histórico hoje em dia. Porque, obviamente, que nós já sabemos muito mais do que essa relação, sabe, de 3 camadas e tal. O próprio Paul MacLean nos provocou a investigar cada vez mais essas dinâmicas e nos permitiu avançar nessa perspectiva. Então, desde que a teoria do cérebro trino, ou encéfalo-trino, foi divulgada até hoje, passam-se 40 anos, pelo menos, né? Não me lembro exatamente da data, mas é tipo isso, tá? E até mais, quem sabe, uns 45 anos. E nesse tempo foi a grande evolução da neurociência. Então, neste momento, você continuar usando o encéfalo-trino para explicar a funcionalidade, para explicar a dinâmica cerebral é muito, mas, gente, é muito pobre, né? E eu costumo dizer para os meus alunos que buscam aqui os cursos e que buscam as formações, que se você estiver ouvindo alguém na internet aí, não fiquem bravos comigo, tá, pessoal? Relevem, porque eu sou apenas uma neurocientista chata que está querendo explicar as coisas nos mínimos detalhes, não é? Mas se você vê alguém falando de encéfalo-trino, ou de cérebro-trino, ou de complexo reptiliano, como se estivesse explicando a ponta da neurociência, desconfie. Porque nem para simplificar a gente precisa desses conceitos. Até no simples a neurociência já escapou desse lugar que é tão fechado, tão encaixotado, como se houvesse alguma possibilidade da gente fazer uma leitura do tipo, a minha parte reptiliana é igual a de um jacaré. Isso não existe, gente. Até mesmo as partes de tronco encefálico, até mesmo as partes associadas a outras áreas cerebrais, não são iguais a das espécies que nos antecederam no processo evolutivo, porque todas elas evoluíram. Não é uma coisa do tipo, tem essa camada e essa camada e essa camada estanque. Elas se relacionam e elas evoluem. Então, até mesmo as áreas reptilianas do meu cérebro não são iguais às de um jacaré. E é muito mais legal se você entender a dinâmica específica, funcional de cada um dos papéis das áreas cerebrais para poder compreender como é que esse processamento se dá e qual é o impacto disso na qualidade do comportamento. Então, se você hoje está estudando sobre encéfalo-trino e se aprofundando nisso, achando que você vai achar aí nesse buraco, né, grandes dados e grandes informações para mudar e para aplicar a neurociência e para fazer uma revolução em qualquer campo do conhecimento, saiba que isso é ilusório, saiba que isso não se confirma, tá bom? Era isso. Era essa coisa mal-humorada que eu tinha para você hoje, nesta terça-feira no Neurociência na Veia, porque na verdade eu tô querendo preservar você de ficar gastando tempo com explicações e com visões sobre o tema que são muito superficiais, históricas, antigas, corretas, mas que hoje a gente já sabe muito mais do que isso, tá bom? Se fosse trivial, você nem ia achar a menor graça, não é mesmo? Nem ia estar aqui, não é isso? E todo dia útil é dia de vídeo novo aqui, às vezes no carro, às vezes no estúdio, às vezes na chácara. Isso aqui é um canal eclético. E hoje nós estreamos no trânsito. Beijo e até o próximo.